Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir como vem funcionando as oficinas de parentalidade no município de Tijucas. No quadro Entrevista, nós recebemos o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Abraão Dias Teixeira, que fala sobre o enfrentamento ao crime organizado e os desafios de um juiz criminal. E acompanhem também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre o destacamento do Sindacta 2, o segundo Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo em Urubici, na Serra Catarinense. E a partir de agora você vai ver a cobertura do primeiro Fórum Nacional de Juízes Criminais, que reuniu na capital catarinense durante 3 dias de evento cerca de 300 participantes. Confira. Aconteceu no Costão do Santinho, em Florianópolis, o primeiro Fórum Nacional de Juízes Criminais, que reuniu profissionais da área para debater assuntos importantes como o aprimoramento da justiça criminal e o enfrentamento ao crime organizado. A coordenadora local do evento, Cíntia Scheffer, falou da importância do FONAJUC. Primeiro foi o encontro com os colegas de outros estados, da Justiça Federal, da Justiça Militar, que foi bastante importante, já que nós temos contato, mas acabamos não tendo contato pessoal, e também as discussões acerca da ciência criminal, acerca da lei, acerca daquilo que se pode fazer para melhorar na sociedade hoje, que estamos tão preocupados em relação ao que vem acontecendo, esse aumento da criminalidade. A coordenadora geral da organização do evento, Rogéria Epaminondas, explicou os principais temas que foram discutidos. Precisamos falar a respeito de prisões provisórias, a respeito de superlotação dos presídios. Precisamos falar a respeito de alterações legislativas, como, por exemplo, o novo Código de Processo Penal e tantas outras matérias de profunda relevância para a nossa sociedade brasileira e que repercutem diretamente na vida do cidadão. O enfrentamento ao crime organizado foi o ponto alto, com certeza. Aí as audiências de custódia também precisamos aprimorar de qualquer forma e precisamos melhorar a nossa legislação, precisamos atualizar a nossa legislação para esse momento que nós vivemos agora, para essa criminalidade que não para de crescer. Com certeza esse é o norte que nós precisamos seguir. A noite de abertura do FONAJUC contou com a palestra do ministro do STJ, João Otávio Noronha, sobre a audiência de custódia. Uma audiência que tem como propósito evitar para evitar que as pessoas que praticam delito sejam encarceradas desnecessariamente. Cabe ao juiz, antes mesmo da abertura do processo, verificar se o caso é de prisão preventiva ou não. E se não for, já libera. Lembre que nós estamos com o sistema carcerário congestionado. O Brasil tem 600 mil presos e não temos lugar para todos. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, também prestigiou a noite de abertura e falou da importância de um dos principais temas discutidos, a criminalidade. Nós devemos ser a locomotiva e não o rebote. Eles são articulados, têm armamentos, têm isso, aquele outro. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter um sistema aqui de informática, um sistema de segurança, um sistema de informações já desenvolvido para que possamos estar à frente da criminalidade. Participaram do evento 270 pessoas de todos os lugares do país, e alguns deles estrangeiros, como o palestrante peruano Osvaldo Ordenheza Alcântara. Basicamente, nós, como representantes da Federação dos Magistrados Latino-Americanos, cremos que é importante tocar em 2 assuntos: a independência dos poderes policiais e a luta contra a corrupção. Essas foram as 2 linhas principais de discussão. Outra presença ilustre do evento foi a conselheira Maria Tereza Iuli, do Conselho Nacional de Justiça. A legislação que nós estamos vivendo hoje, ela não permite ao juiz adotar determinadas medidas. Talvez seja possível ampliar hipóteses de conciliação na área criminal, justiça restaurativa, reparação imediata do dano e pequenos ajustes legislativos poderiam contribuir para desafogar a pauta do judiciário, deixando os juízes criminais com crimes mais relevantes, crimes violentos. Uma das apresentações mais aclamadas foi a do juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Abraão, que falou da calamidade que se encontra o Estado carioca. Em apenas 3 minutos eu vi um policial se despedaçar na minha frente, se despedaçar.
Até hoje eu olho para os meus sapatos, por vezes, e vejo o sangue dele no meu sapato, porque ele morreu na minha frente, dentro do corredor do fórum, salvando a população. Mais adiante, não bastasse isso, eu me deparo na rua com uma senhora que ia ao campo e voltava num corpo pequeno. Era uma avó que botava a massa cefálica do neto de novo na cabeça da criança para salvar o neto. Eu também tenho que garantir essa gente. Vocês já viram a massa cefálica de uma criança de 12, de 13 anos? Eu falei sobre a atual situação do Rio de Janeiro, a violência que explodiu no Rio de Janeiro, os fatos que geraram essa violência, a inércia estatal, o fracasso do sistema, a falta de uma estrutura séria, partindo de um novo conceito que vem sendo disseminado, vamos dizer assim, no mundo todo, que passa a minar o passado, o superado debate em torno de segurança pública e entender que em algumas regiões do planeta existe hoje o que eles chamam de guerra assimétrica. Outro ponto que gerou comoção foi a segurança pessoal e dos familiares dos juízes criminais. O juiz Eliomar emocionou a todos com a sua fala. Quando o magistrado cumpre a lei, nem sempre agrada a muitas pessoas. E quando não agrada, a solução é dada por essas pessoas desagradadas, é a ameaça à nossa pessoa e a nossos familiares. O evento trouxe um novo horizonte profissional com a discussão de boas práticas que resultam na melhora do serviço prestado e na união da categoria. Prevenção e resolução de conflitos familiares por meio da pacificação social. Esse é o objetivo das oficinas de parentalidade, oferecidas pelo Poder Judiciário no município de Tijucas, como mais um meio consensual de solucionar os problemas de família. Implantar a cultura de paz em Tijucas. Esse é o principal objetivo das oficinas de parentalidade, que vem acontecendo desde novembro de 2016 no município, que fica a pouco mais de 50 quilômetros de Florianópolis. As pessoas elas saem de um relacionamento com muitas fissuras emocionais, muitos problemas, muitas dificuldades, não sabem como agir com o ex, não sabem agir com o filho, a filha. É muito difícil, a gente precisa apoiá-los. Eu vi essa prática há muitos anos no Congresso de Direito e Família e daí vim sempre com essa semente de um dia poder implantar. E, finalmente, o ano passado, eu consegui espaço pessoal, consegui montar a estrutura para poder desenvolver a nossa oficina da parentalidade. Dispondo de uma equipe multidisciplinar formada por magistrado, psicólogos, assistentes sociais, mediadores e outros profissionais, a comarca de Tijucas oferece para as partes que ingressam com uma ação naquela unidade a oportunidade de frequentar um curso que instrui pais e mães a respeito da melhor maneira de resolver conflitos familiares. As partes são convidadas, elas são acolhidas com a música e depois a equipe se apresenta e explica sobre o tema que foi escolhido. Então, nós falamos da guarda compartilhada, nós falamos dos direitos e deveres das crianças, do direito de convivência, falamos também que a postura mental dos pais interfere na saúde até da criança. Eu analiso como uma prática hoje, do tribunal muito acessível às pessoas e com muito impacto. Eles retornam ali com uma outra visão, com uma outra ideia, mais amigável entre as partes, pensando mais nos filhos, que naquela discórdia que eles estão ali e no litígio que eles estão, eles acham que o mais importante é um, às vezes, ferir o outro, é um, às vezes... E a oficina da parentalidade mostra ao contrário. O público-alvo das oficinas são pessoas com demandas judiciais mais conflituosas, relativas à guarda de filhos, visita e alimentos. A proposta tem sido bem aceita pelos participantes. Eu participei de 2 oficinas e pretendo participar de mais. Foi muito importante para que você consiga distinguir o amor marital do parental. Que você fica com a tua ex-companheira se degladiando e esquece o teu maior bem,
o bem mais precioso, que são os filhos, que ele entra nessa guerra sem haver necessidade. Então, com a oficina da parentalidade, consegue tornar claro uma coisa que está em frente aos olhos e a gente, por causa daquela guerra, de emoções, não consegue visualizar. Benefícios são inúmeros, porque já que o casal sai de um relacionamento onde conturbado, onde consta crianças envolvidas, essa oficina eles voltam renovados e sempre querendo fazer um acordo, sempre na possibilidade para resolver o conflito ora existente. É um projeto que tem que ser incentivado e para a gente é muito bom como advogado porque a gente vai uma vez ao judiciário, através desse projeto resolve um problema para a vida inteira. Aquele cliente a gente tem a certeza de que ele não vai voltar mais porque ele realmente resolveu as coisas com valores, com princípios que vão conduzir a família para o resto da vida de forma saudável. Instalada no alto de uma das principais atrações turísticas de Urubici, na Serra Catarinense, está uma base do Sindacta 2, órgão do Ministério da Defesa responsável pelo controle do tráfego aéreo em Santa Catarina. E para conhecer um pouco mais desse lugar, é que a nossa equipe de reportagem convida você a embarcar nessa viagem conosco no quadro Isso é Legal. Instalado em Urubici, município da Serra Catarinense, conhecido pelas baixas temperaturas, principalmente no inverno, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Morro da Igreja é responsável por garantir o bom funcionamento dos equipamentos de proteção ao voo, zelando pela soberania do espaço aéreo em toda a região sul do país. O nosso efetivo é de em torno de 40 militares. Nós temos militares que trabalham na área técnica, que é o maior volume de militares nossa da área técnica, para manter os equipamentos funcionando. Nós temos a área administrativa, que é a parte que controla o nosso efetivo, questão de pagamento, de necessidades individuais dos militares com relação à saúde. Então, a área administrativa faz isso. Nós temos a parte de guarda e segurança. Enfim, o trabalho de cada uma dessas equipes gera o produto final do nosso trabalho, que é a segurança do voo na nossa região. Localizado a cerca de 180 quilômetros da capital Florianópolis e a uma altitude de mais de 1.800 metros, esse morro que nós estamos agora é considerado uma atração turística da região, justamente porque aqui já foi registrada a temperatura mais baixa do Brasil, menos 17 graus. E se esse clima atrai tantos visitantes, não é tão bom para os militares da Força Aérea Brasileira que trabalham no local. A gente tem um casaco especial para essa região, que a gente chama de 12º uniforme, que é a jaqueta polar e tal, então, que ela resiste até menos 15 graus. Então, a gente está relativamente confortável com esse uniforme. É lógico que o frio intenso com o vento acima de 100 km por hora dá uma sensação térmica bem mais intensa e a gente sofre um pouco. Mas é um período curto do ano. Ao lado de outros 14 destacamentos localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, essa unidade subordinada ao Sindacta 2, o segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, desde 1987, é responsável por manter em operação esse radar bidimensional, capaz de visualizar todo o espaço aéreo entre o Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo. Nós somos responsáveis por manter os equipamentos funcionando e garantir que as nossas informações num raio de 250 milhas, que é o nosso raio de atuação, cheguem a Curitiba e aí sim ela seja utilizada pelo controlador de tráfego aéreo, pelo pessoal do COPM, que é Centro de Operações Militares, e o pessoal do CMV, que é a parte de meteorologia, que utiliza essas informações que nós mandamos para o Sindacta. E para que o andamento do processo ocorra como esperado, além de toda a atenção ao radar, outra missão diária desses militares é zelar pelo bom desempenho desses equipamentos de comunicação, que precisam estar sendo monitorados dia e noite pelas equipes técnicas do local, a fim de auxiliarem na segurança de todas as aeronaves civis e militares que sobrevoam essa área de atuação. Nós temos aqui a KT radar primário e secundário, que é onde fica o radar de rota, e o radar secundário, que é acoplado ao radar de rota.
Nós temos a KT VHF, que fica aqui do nosso lado, que faz a parte de comunicação com aeronaves civis. Nós temos a KT UHF, que faz a parte de comunicação de UHF, ou seja, estritamente militar, com aeronaves militares. Nós temos o radar meteorológico, que é aquele que nós visualizamos lá, que vê as nuvens, vê as condições climáticas da região. E nós temos a casa de força. A casa de força nada mais é do que quem fornece energia elétrica para que todos os equipamentos funcionem. Então a casa de força tem a sua importância porque ela é um equipamento duplicado, se der pane em um dos equipamentos, automaticamente o outro assume, fazendo com que não haja interrupção de fornecimento de energia. A gente trabalha 24 horas por dia para manter o serviço ininterrupto 365 dias por ano. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Abraão Dias Teixeira, que fala sobre o enfrentamento ao crime organizado e os desafios de um juiz criminal. É logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já. O programa Justiça Legal está de volta e agora, no quadro de entrevistas, nós temos o prazer de receber o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Abraão Dias Teixeira. E a gente vai conversar sobre a magistratura criminal, os desafios de ser um magistrado criminal e, claro, o enfrentamento ao crime organizado. Juiz, eu abro essa entrevista te perguntando quais são os principais desafios de ser hoje um magistrado criminal. Toda sorte de dificuldade. Exercer ou desenvolver a atividade, né, que nós exercemos hoje é quase que um brinde ao apedrejamento. Naturalmente, você como juiz, quando você sentencia alguém, você naturalmente desagrada uma parcela, né, do seu público-alvo, naturalmente, seja para um lado, seja para outro. Com a saída do processo ou da era da industrialização e a chegada da era da informação, o que está acontecendo hoje com a sociedade, especialmente a sociedade brasileira, é uma espécie de histeria coletiva, em que o apedrejamento vem sempre antes da apreciação dos fatos. Infelizmente, a mídia tem, não é aqui uma avaliação pejorativa, não, a mídia tem uma projeção muito mais dinâmica do que as nossas respostas. Isso é ruim? Não, é o tempo da mídia. A mídia tem o tempo dela, a sociedade tem o tempo dela. E, geralmente, ela se retrata no dinamismo e nas angústias. Só que o judiciário não. O judiciário tem o tempo dele. E quando nós vivemos, vamos dizer assim, a ditadura do politicamente correto, onde vale mais um discurso bonito, ainda que mentiroso, para a sociedade do que um discurso honesto, você cria esse descompasso entre a resposta judicial, que é uma resposta de reflexão, e a resposta que a sociedade almeja, principalmente num universo tão calamitoso quanto o universo brasileiro, em especial do Rio de Janeiro. Então, hoje, é comum que esses universos distintos, que deveriam andar juntos, entrem em conflito, entrem em colidência. Isso tem refletido de uma forma muito ruim no magistrado. Nós temos sido, e esse aqui não é um discurso corporativista, nós temos sido apedrejados antecipadamente, muitas das vezes, por situações que as pessoas sequer sabem o efetivo conteúdo. Por exemplo,
Às vezes, você pega uma frase pensada de uma decisão judicial e você cria um universo em torno daquela frase e deturpa literalmente o que se quis dizer na decisão. Eu já vi muitos casos em que as pessoas, inclusive outros magistrados, outros integrantes do mundo jurídico, vão para as redes sociais, vão para os grupos jurídicos e efetivamente agridem a dignidade de outro apenas e tão somente por uma explosão temperamental ou então por má fé, para explorar aquela carência da sociedade, porque efetivamente é politicamente correto fazer um discurso que venda e não um discurso sincero. É óbvio que nós temos a nossa parcela de culpa nisso. Não vou te dizer que isso é uma culpa dos outros. Seria leviano da minha parte dizer que todos, à exceção de nós, são culpados. Não, nós também temos a nossa culpa. O judiciário não sabe reverter a favor dele os padrões positivos de trabalho e não sabe reverter a favor ainda as coisas negativas que se propalam contra nós. Eu acho que esse é o grande desafio do novo milênio. Como é que nós vamos falar com a sociedade? Nós precisamos, com urgência, vender para a sociedade a verdade. E um momento desse, eu não sei como é que nós vamos viver ou vender a verdade para a sociedade, até porque você tem uma parcela muito grande de pessoas que estão carentes na rua e esperam o que eu costumo dizer, uma bala prata de mágica. Aquela que vai chegar e vai acabar com todos os problemas, e ela não existe, mas se vende a sua existência. O brasileiro anda sem esperança e descrente em vários aspectos. Eu queria então saber do senhor, na sua opinião, qual é o futuro do crime organizado? Para onde a gente está caminhando? Lembra da história da bala prata de mágica? É ela. As pessoas acham, efetivamente, que a criminalidade vai acabar da noite para o dia. E aí eu gosto muito daquela frase do presidente americano, salvo engano, Kennedy, quando um determinado cidadão procura ele e pega na mão dele e diz: presidente, o que os Estados Unidos podem fazer por mim? Podem fazer por mim. E ele tira a mão e diz: nunca pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. O que nos falta, e eu vou usar um termo complicado, porque das vezes que eu falo isso, as pessoas remontam ao militarismo, não tem nada a ver com militarismo. Está aí a França para provar isso, está aí os Estados Unidos, o Canadá e outros países de primeiro mundo com uma democracia efetivamente forte. O que nos falta, eu gosto muito disso, é o patriotismo. É você perguntar o que você pode fazer pelo Brasil. Eu vou dar um exemplo pequeno para você. Tribunal do Júri. Eu sou presidente de um tribunal do júri hoje no Rio de Janeiro. Toda vez que eu sorteio um corpo de jurados, vêm as pessoas. Veja, eu não chamo os jurados porque gosto. Eu não estou escolhendo você porque não gosto ou porque gosto de você. Eu estou escolhendo você, eu estou convocando você porque a lei impõe. Porque a lei quer que o cidadão julgue o seu par em determinados crimes onde há sensibilidade social, que é o crime doloso contra a vida. Por isso que o júri é limitado a ele. Então, quando eu chamo o cidadão para ser jurado, eu faço porque a Constituição, que tem o rótulo de cidadã, justamente porque ela veio com essa carga de cidadania toda, quer que o cidadão julgue. E deu tanto poder ao cidadão, que o cidadão, ele julga com o que nós chamamos íntima convicção. Ele não precisa nem dizer porque que ele absolve, ele condena. Ele enfrenta um quesito e, como, aspas, uma questão de múltipla escolha das nossas provas de colégio, ele só diz o sim ou não. Por exemplo, se ele resolver absolver uma pessoa porque ele acha que ela deve ter uma segunda chance, ele pode, eu não posso. Eu tenho que fundamentar, está lá no artigo 93, o meu santo mor está no artigo 93 da Constituição. Eu tenho que dizer por que eu absolvo você. Porque eu tenho dúvida, porque eu estou convicto que você é inocente. Mas eu não posso absolver você porque eu acho que você merece uma nova chance. Eu não tenho esse poder, essa plenitude
o cidadão que não estudou direito. Pode ser uma empregada doméstica, pode ser um office boy, pode ser um presidente de uma multinacional, tem esse poder. No terceiro quesito, quando indaga, o jurado absolve o acusado, ele bota assim. Então, primeiro ponto, eu estou dando essa volta para você entender. Primeiro ponto, a grandeza do cidadão para o sistema jurídico ou o sistema judicial brasileiro é enorme. E aí você chama esse cidadão para exercer essa função magnânime, essa função de cidadania plena e restrita, porque todo mundo quer julgar alguém. E quando você chama esse cidadão para julgar alguém, ele vem lá e fala, mas eu tenho que deixar minha filha no colégio todo dia, eu não posso vir ao outro. Mas eu não vou trabalhar? Mas, peraí, eu já trabalhei a vida toda, eu estou aposentado. Quer dizer, todo mundo tem uma desculpa para não se empenhar para a sociedade. E é quando eu digo para eles, eu espero por Deus que um dia eu não abra o jornal e veja algum de vocês abraçado a um corpo sangrando em via pública. Sim, impactante. Porque nessa hora, essa mãe, esse pai, esse filho abraçado ao corpo, grita para todos os ventos. Onde estava a justiça? Estava nele. Em algum momento estava nele, que não denunciou um crime pelo disque denúncia, estava nele, que permitiu que o vizinho fizesse o que queria, porque afinal de contas não é comigo. Né? Então, a sociedade brasileira precisa acreditar que nós só vamos crescer e enfrentar a criminalidade organizada o dia que nós tivermos união. O dia que nós tivermos a ideia e a formação patriótica e cívica. Sabe? Aquela coisa do hino. Ou morrer pelo Brasil. Ou morrer pelo Brasil. Não é efetivamente que você vai morrer. É óbvio que o refrão ele tem um cunho emocional da morte, mas ele não quer dizer a morte da perda da vida, mas ele quer dizer a morte no critério de empenho, de produção, de ataque do exercício de cidadania. O ataque no sentido positivo, não no sentido vulgar, no sentido nefasto, mas você tem que ser mais proativo com a sua cidadania. Porque quando a cidadania funciona, o crime organizado se encolhe. Nunca se esqueça. O crime cresce onde ele encontra lacuna. Não existe lacuna no espaço. Se a criminalidade organizada cresceu porque de alguma forma nós permitimos. E aí, você vai acordar e vai mudar isso? É isso que todo cidadão deve fazer pela manhã pelo espelho. O que eu posso fazer de melhor para isso? Você não precisa ter uma arma de fogo para matar alguém. Não passa por isso a solução. Não passa por um míssil, uma granada. Você pode ter uma boa arma, que é o disque denúncia. Você pode ter uma boa arma, que é a filmagem pelo celular de um fato que acontece. Você pode ter uma arma, que é uma denúncia por um grupo de WhatsApp, para uma polícia, para um órgão policial. Então, existem mecanismos efetivos que o mundo moderno nos deu e que nós, de alguma forma, não usamos. É isso que eu acredito, efetivamente, que deve ser feito. Juiz, a gente ainda teria muito mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto na televisão. Muito obrigado pela sua entrevista. Nada, foi um prazer. Sucesso. E é com essa excelente entrevista que a gente chega ao fim do programa Justiça Legal de hoje. E você, claro, está convidado para nos acompanhar na próxima semana com mais entrevistas, mais matérias relevantes para o seu cotidiano. Muito obrigado.